Vamos falar agora sobre o conflito no Oriente Médio. Quem está conosco é a professora Daniele Aires, que é coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Política Internacional e Segurança da Universidade Federal de Santa Catarina. Bem-vinda, professora. Obrigado, Caio. Boa noite. É um prazer falar com você e com a audiência da CNN. Vamos lá, e o Lorival Santana aqui também comigo. Boa noite, Lorival. Bom, gente, um levantamento da CNN mostrou que os ataques israelenses no Líbano foram mais pesados do que um ano de bombardeios americanos no Afeganistão. Acompanhe. Foram mais de 3.000 ataques somente ao longo dos dias 24 e 25 de setembro, segundo o exército israelense. A investida contra o território libanês é a campanha aérea mais intensa do mundo nos últimos 20 anos fora de Gaza. O grupo Air Wars, responsável pelo monitoramento, classificou como incomum a intensidade da campanha do país, governado por Benjamin Netanyahu. Desde o dia 8 de outubro do ano passado, Israel atacou o território libanês 8.000 vezes. O Hezbollah, por outro lado, lançou 1.500 ataques no período. Até o momento, os ataques de Israel no Líbano mataram mais de 1.400 pessoas e deixaram outros 7.500 feridos. Nesta sexta-feira, o exército israelense afirmou ter matado o chefe das redes de comunicação do Hezbollah, Mohamed Scaf. Segundo o documento, o ataque foi preciso e baseado em inteligência. O grupo extremista ainda não confirmou a informação. O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, disse que vai atacar Israel, abre aspas, se for preciso, fecha aspas. As declarações do Ayatollah foram feitas em uma cerimônia religiosa que prestou homenagens ao chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, morto em um bombardeio israelense. Ele classificou o lançamento de mísseis do dia 1º de outubro como uma ação brilhante, legal e legítima. Israel, no entanto, prometeu retaliação. Um dos possíveis alvos seriam as instalações de petróleo iranianas. Quando questionado se aprovava ou não o plano, Joe Biden disse que a proposta estava em discussão e os preços do óleo dispararam 5%. No entanto, Biden voltou atrás e afirmou que não aprovaria uma investida nesses postos de produção. The Israelis have not concluded what they're going to do in terms of a strike. That's under discussion. I think if I were in their shoes, I'd be thinking about other alternatives than striking oil fields. Israel ainda não assegurou ao governo dos Estados Unidos que não vai atingir estações nucleares iranianas. Uma fonte da CNN dentro do Departamento de Estado americano pediu sabedoria e força às tropas israelenses. Professora Daniele, tem dois elementos aí na reportagem que a gente mostrou. Um é a intensidade dos ataques e o outro é o Ayatollah Khamenei saindo ali. A primeira fala pública, salvo engano, em 5 anos. Mas eu quero começar pela primeira parte, né, dos bombardeios. A gente pode evoluir de alguma maneira? Você vê um estágio em evolução para uma guerra nuclear em algum momento ou não? Isso não está no radar ainda? Caio, acho que essa talvez não seja a maior preocupação naquele momento entre esse embate, principalmente com os ataques que Israel está fazendo ali no Líbano, na região mais abaixo de Beirute, né? Hoje, a grande potência nuclear da região, apesar de não declarada, é Israel. O Irã tem capacidade de desenvolver já enriquecimento de urânio, mas não tem esse urânio enriquecido ao ponto de conseguir colocá-lo em uma ogiva e, obviamente, soltá-lo em um míssil. Então, é óbvio que há uma perspectiva de aliados que possam vir tornar essa guerra uma ameaça nuclear, se a Rússia entra pelo lado do Irã como aliado, mas esse talvez seja um futuro muito mais distante. Talvez o que mais seja interessante no volume desses ataques que a gente viu Israel fazer ao território do Líbano na última semana, tem a ver com a materialização da guerra possível, a guerra de contato possível com o Irã através do grupo Hezbollah, que é o grande braço do Irã que consegue fazer uma batalha direta com o território de Israel. Se a gente olhar geopoliticamente para
para a região ali, para as fronteiras regionais, nós vamos perceber que o Irã fica distante de Israel, do território de Israel, mais de 1.800 quilômetros. Então, uma guerra de contato entre eles efetivamente tem uma dificuldade imensa de acontecer. Não vai acontecer. Vai precisar passar pelo território do Iraque, pelo território da Jordânia, uma parte do território da Síria, uma parte do território da Arábia Saudita. Então, a conflagração de uma guerra entre os dois direta não vai acontecer, a não ser que, por essa troca de mísseis, que são os ataques que nós estamos vendo ocorrer desde abril, e essa guerra que agora está sendo travada, então, no território do Líbano contra esse grupo que seria, então, o mais próximo de um braço armado do Irã perto de Israel. E aí parece que Israel quer mandar uma mensagem muito clara para o líder iraniano, que ela tem capacidade de destruir toda e qualquer infraestrutura que pareça infringir uma ameaça e uma violência e uma destruição ao território de Israel. Vamos então, colocar, professora, só para ilustrar, me desculpe interromper, só para ilustrar o que a senhora está dizendo, a gente preparou um quadro, olha aí, com a estimativa de ogivas nucleares no mundo, né? Estima-se que hajam cerca de 12.100 ogivas nucleares no mundo. Aí está o tamanho dos estoques dos países que possuem esse tipo de armamento, né? São inventários globais de ogivas nucleares. Estados Unidos, 5.748, Rússia, 5.580, China, 500, França, 290, Reino Unido, 225, Índia 172, Paquistão 170, Israel 90, Coreia do Norte 50. Professora, já volto com você. Deixa eu só colocar o Lorival aqui na conversa, porque pelo menos a gente tem essa ideia de uma guerra nuclear, vem Hiroshima, né? Quase 100 anos atrás. De tudo que eu li nesses dias, Lorival, uma nova guerra nuclear poderia ter outros instrumentos, né? Um bloqueio de campos eletromagnéticos, seriam novas fórmulas de utilizar. E eu queria te ouvir se você acha que a gente está, de alguma maneira, evoluindo para isso. Ou involuindo, né? Exatamente. Como humanidade, né? Acho possível, mas não agora. Né? Acho que não é esse conflito, eu concordo com tudo que a Daniele falou, não é essa crise que pode conduzir a uma guerra nuclear, e o Irã ainda está se preparando para se tornar uma potência nuclear, né? Provavelmente, calcula-se que ele esteja a semanas de conseguir fazer a miniaturização do gatilho, que é a parte mais difícil, isso com a ajuda provavelmente da Coreia do Norte, talvez do Paquistão e tal, chegar a essa miniaturização e também de encaixar ali, que também é bastante difícil, uma bomba nuclear em uma ogiva de míssil e tal. São passos difíceis de dar, mas ele conta com a ajuda desses aliados e indiretamente da Rússia e da própria China. Agora, o que eu acho que a gente parece estar caminhando para um conflito global, mas que seria desencadeado, na minha visão, pela anexação de Taiwan pela China. Que pode ser um conflito também convencional, né? Não é necessário que seja um conflito nuclear. Se torna um conflito nuclear quando algum país sentir que tem uma ameaça existencial contra o país ou contra aquele regime e tal, né? Aí a Rússia poderia chegar a esse ponto, a Coreia do Norte poderia também, né, chegar a esse ponto e tal, e eventualmente o próprio Irã. Mas acho que esse conflito no Oriente Médio, em primeiro lugar, não existe o desejo do Irã de entrar numa guerra direta com Israel. Se ele tivesse esse desejo, já teria tido esse pretexto ao longo dos últimos tempos, né? Israel, o Netanyahu já começa a achar que ele sim deseja um conflito direto com o Irã e tem provocado isso, né? Assim, com o assassinato do Haniyeh, em Teherã, líder do Hamas, agora com o assassinato do Nasrallah, que claramente abalou o líder espiritual Ali Khamenei ao ponto de ele sair para fazer a condução da oração de sexta-feira, que é a mais importante, né? Então, para o Netanyahu, aparentemente, isso traria benefícios políticos para ele, para a manutenção dele no poder.
Professora, o Lorival citou bastante a China aqui. Tem uma estimativa do Pentágono de que a China vai virar uma potência nuclear antes da próxima década. Temos 2 potências nucleares, a gente viu no quadro Estados Unidos e Rússia. O que significaria ali para o mundo termos 3 potências nucleares? Eu acho que a gente tem que pensar do ponto de vista da estratégia do que a China tem interesse, né? Eu acho que o Lorival tratou uma coisa muito, muito interessante, que é essa, digamos assim, expansão global do conflito se houver, de alguma forma, uma anexação de Taiwan por parte da China. E aí, obviamente, faria sentido se tornar uma potência aos moldes das grandes potências nucleares hoje, Estados Unidos e China, em número de ogivas e tecnologia, para fazer com que elas possam chegar aos territórios de forma mais efetivas, né? Por exemplo, com mísseis hipersônicos ou coisas do tipo, para poder fazer a barganha, ou seja, a dissuasão dentro do embate do poder mundial e da controlação, do controle da hegemonia global. Então, nesse sentido, nesse caminho faz algum sentido que a China almeje aumentar a sua capacidade bélica, visto que todo o seu desenho hegemônico de participação mundial até agora foi através da economia e comércio e nunca pela questão bélica. Mas o mundo se caminhando para um desenho cada vez mais conflituoso e sendo um dos conflitos algo que está no quintal da China, ela tem, obviamente, capacidade econômica e de tecnologia para se tornar também essa potência que vai poder barganhar no sistema e não ser submetida às outras 2 grandes potências nucleares que o mundo conhece, que sobreviveram da Guerra Fria, que são Estados Unidos e Rússia, né? Então, me parece que a China tem um pouquinho de uma visão nesse sentido. Ela interessa muito pouco para a China um conflito militar de grandes proporções, que alcance o globo todo, mesmo que não seja uma guerra mundial aos modos do que nós já assistimos ao longo do século XX, mas que seja algo que traga conflito para todas as regiões, porque aí o plano dela de expansão comercial vai por terra e aí a própria ideia de se tornar uma hegemonia também. Então, ela corre atrás dessa barganha, mas não me parece ser o plano máximo, o mais importante do topo das prioridades que a China hoje tem. Acho que a China é talvez um dos atores que mais está tentando trabalhar para que esses conflitos se resolvam de uma forma mais pacífica, para que a pressão diminua. Isso é importante para ela. Essa pressão diminuir faz todo sentido para a sua estratégia global. Lorival, como que a gente lê agora, voltando aqui para o Oriente Médio, a questão do Ayatollah, né? Essa mensagem dele, 5 anos depois, falando em público pela primeira vez, dá para ler como uma mensagem para o mundo árabe, é uma mensagem para dentro do Irã? A mensagem principal aí é que o Irã não abandona seus aliados, porque essa é a impressão que a gente tem ao longo desse ano, que o Irã abandonou os seus aliados, né? Assim, o Hamas está sendo duramente golpeado na faixa de Gaza, né? E o Hezbollah agora começa a ser duramente golpeado também no Líbano. Veja que, mesmo com o assassinato do Haniyeh, que foi algo bastante humilhante para o Irã, né? Se o cara vai lá assistir a posse do presidente e é morto na capital do país que ele visita. Quem estava lá? Quem estava lá? Quem estava lá? Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin. Na primeira fila, do lado de quem? Do lado de quem? Do spokesperson lá, do porta-voz dos Houthis, com a sua tradicional adaga ou mani no cinturão. Mas dessa vez foi você que lembrou, não foi? Então, aí o Irã, numa atitude de prudência, de uma prova de que não deseja uma guerra direta. É claro, quando eu digo isso, pessoal, mas o Hamas é patrocinado pelo Irã, foi o Hamas que fez aquele ataque terrorista que desencadeou essa crise. Sim, mas eu estou falando de guerra direta, não de guerra indireta. Guerra indireta o Irã gosta muito, mas guerra direta não quer. Então aí, só que a morte do Nasrallah, e começa então a campanha no dia 17 contra o Hezbollah no Líbano, e o presidente Massoud Pezeshkian está indo para a Assembleia Geral da ONU e não atende o telefone simbolicamente quando o Hezbollah liga e fala: e aí, agora os caras vieram para cima de nós, querem acabar com a gente. E o Irã não faz nada naquele momento. Mas quando tem o assassinato do Nasrallah,
aí ficaria realmente que é o topo ali da cadeia alimentar dos proxies ali do Irã, aí ficaria muito evidente que não vale a pena ser aliado do Irã. Estou falando de uma forma bem simples, né? Assim, bem coloquial, mas é isso. E aí, então, o Irã reage com 180 mísseis balísticos contra Israel e o Khamenei faz esse gesto de conduzir a oração da sexta-feira. Professora, 1 minuto, infelizmente, para te ouvir, porque a gente tem que entregar. Mas, de certo modo, a fala do Khamenei pode forçar, pode ser um contrassenso, mas pode forçar uma solução diplomática, né? Ele ameaça, mas a ameaça pode ser para forçar uma tentativa de uma solução mais pacífica para baixar a tensão ou não? Eu não acredito, Caio. Eu não acredito, porque acho que a tensão entre eles é que faz com que, de alguma forma, Khamenei possa reorganizar um pouco das forças internas que foram abaladas com a morte do seu sucessor, o Raisi, e a ascensão de um novo líder, um novo presidente que acaba não sendo tão enfático, tão pró-Khamenei como se esperava do comportamento do Raisi. Então, veja, não me parece que seja uma fala que vá buscar essa resolução pacífica, mas vai buscar de alguma forma competente, dizer que ambos estão em pé de igualdade na capacidade de se auto-atacar, se autodestruir, e isso pode levar a uma certa insegurança por parte de Israel. Mas se a gente for também analisar o comportamento de Benjamin Netanyahu nos últimos tempos, a gente vai perceber que ele está pagando para ver a cada ação de contra-ataque ou de elevação do tom por parte do Irã em prol das suas demandas, que podemos até criticar, mas agora não cabe aqui. Mas, de fato, não me parece que isso vai resolver ou caminhar a fala do Khamenei para algum tipo de solução pacífica. Vai ter Bem, menos ataque, vai ter uma tensão maior do ponto de vista da retórica, sempre.